Oi, eu sou Mai Fujikaki e se puder já se inscreva no meu canal no YouTube e curta essa postagem. Hoje a entrevista vai ser com a Milene Shihara, ela é artista e tatuadora. Acompanhe. Oi! Conta um pouquinho da sua vida como artista, como você iniciou essa carreira. Então, eu comecei assim, o meu contato mesmo foi a partir de quando era criança, né? Minha mãe pintava pano de prato, fazia quadro, então esse foi o meu primeiro, acho que contato que acaba influenciando, né? Eu acredito, até as coisas que a gente ensina para as crianças no decorrer, eu acho que quando a gente cresce, a gente acha que não influencia, mas influencia, assim. E aí pegava figurinha de bala, né, para desenhar, e isso mais como hobby mesmo, que eu nem sabia, né, que existe esse ramo de arte, enfim, como seria, né, quando eu crescesse, que eu teria ainda contato ou não. Então eu pegava mais pro prazer mesmo, para pintar, fazer um trabalho de escola, cartãozinho de Dia das Mães na escola, né, e esse acho que foi o meu primeiro contato mesmo. Aí em 2012, eu fiz, na verdade, ainda a faculdade de administração financeira, né? Sempre trabalhei em empresa, assim, em multinacional, Nossa. né, na Telefônica, né, eu trabalho na área de qualidade, com pesquisa, nada a ver. E nisso nem desenhava, nem nada, né, nessa época. E aí em 2012 que eu acabei meio que tirando aquele ano cabalístico que o pessoal fala, não, fui morar na Bahia, né, fui morar em Itacaré, montei uma loja de decoração. E tudo também com um significado na loja, assim, tudo tinha uma história, uma lenda, né, alguma mensagem também para passar. A loja chamava Mensageira, até por causa disso, que era uma bonequinha que tinha esse nome também, a Mensageira, e falava que não importa onde a gente estivesse, né, a felicidade sempre vai estar dentro da gente. E aí veio o nome A Mensageira na loja. E lá na loja eu fazia muita coisa, né, produzia no meio da loja, numa mesinha baixinha, orientada, assim, que eu tinha cortado até os pés, produzia lá, pintava. E lá eu tinha necessidade de estar estudando, só que era uma cidade pequena quando eu morei lá, né? Então não tinha tipo, um curso, uma faculdade. Por isso que eu acabei voltando para a cidade, que eu acabei morando em Curitiba uma época, pensando no estudo, né? E depois voltei ainda para São Paulo. Aí que eu comecei a fazer E esse os estudo em cursos Curitiba era do livres. quê? Esse de Curitiba ainda eu tentei voltar para a área corporativa, que eu fiz pós-graduação no Ah, é? marketing ainda. Só que aí eu lá fiquei doente, né? Só que eu tive muito contato lá, minhas amizades, que eu fiquei 6 meses só lá. Mas meus contatos foram muito com o pessoal de yoga, vegetariano, então eu comecei a me afundar nesse meio já, então, que eu acho que seria um pouco mais que fez parte também do que eu sou hoje, né? Que essa parte mais de autoconhecimento, mais holístico, só que eu fiz amizade sem querer também com esse pessoal. E aí fiquei 6 meses fazendo a faculdade, andando com esse pessoal, e aí tive que voltar para São Paulo, que aí quando eu comecei a ingressar nos cursos de processo criativo, já com artistas, com parte de grafite, de rua, né? E aí que eu realmente comecei a pegar o gosto mesmo. E para uma linha mais E a profissional. sua paixão pela tatuagem, como é que veio ela? Então, lá na Bahia, quando eu morava na Bahia, eu conheci 2 tatuadores que já seguiam essa linha de tatuagem mais como rituais, né? Mais com um negócio mais simbólico do que essa parte comercial, porque a tatuagem, ela, como não sei nem se por ser tatuagem ou por ser arte, mas é uma coisa bem abrangente, né? Então, você vai vários tipos, vários estilos, vários gostos, desde aquele arte feia, que tem um grupo lá que faz uns trabalhos feios, só que tem público para isso, desde essa parte mais simbólica, energética, ou pro black work, que é o pessoal mais naqueles dark, assim, que procura a tatuagem mais revolta, assim, né, que já é outra linha também. Então lá eu tive contato com esse pessoal que via mais como uma parte simbólica da tatuagem. Então eles, até na parede do estúdio que eles tinham, que eu treinava na verdade embaixo, que era um estúdio de tatuagem, e em cima era o estúdio que tinha na parede falando sobre a tatuagem para os indígenas, para as bruxas, na parte histórica mesmo, de o que simbolizava na história a tatuagem antigamente. Aí nisso acho que eu fui me introduzindo. Aí fui casada também com um tatuador, né, que é o pai do meu filho, só que eu separei, só que com ele eu não consegui
ingressar ainda nesse ramo, só tive o contato e acompanhava, né? Só que ele não era a favor dessa tatuagem mais simbólica, com a mensagem de não tatuar qualquer coisa na pele, porque é uma coisa que envolve muita energia em cima, né? Então, se tatuar uma coisa, uma mensagem ruim, achar que isso não influencia na sua vida, eu achava que isso para mim não fazia muito sentido. Eu sou muito criteriosa, tanto na pessoa que me tatua, quanto no que eu vou me tatuar, né? Então, isso para mim é bem importante também. E ele não via isso, ele via mais como um comércio, assim, ele não quer vender qualquer outro produto. Também foi um dos motivos de não ter dado certo. E a sua família, né? Você sendo oriental, quem são? São os japoneses, né? Sim, minha família é japonesa. Até ainda hoje, assim, para eu ir no aniversário da parte da minha assim, aparecer a tatuagem, que eu não me sinto tão confortável. Assim, da minha família ninguém gosta, só eu. Então tem todo essa parte que... Japoneses conservadores, né? Conservadores. Minha mãe ainda não foi tanto, ela foi entendendo um pouco do que eu gostava, assim, o porquê que eu gostava. Ela via a luta que eu tinha para estar fazendo alguma coisa com significado para mim. Então, acho que ela entendeu um pouco desse outro lado da tatuagem para mim, né? Não era só tipo, vou ser toda tatuada e voltada da vida. Não é, nunca foi isso. E para quem é oriental, acho que tem ainda minha avó tem 95 anos, né? Então, para ela, a tatuagem é uma coisa que não é ligada, não é associada com uma coisa boa, né? Mas com a questão no Japão mesmo tem da essa marca, cultura, né? Sim. Não é nem culpa dela, que né? Não pode nem tirar. Sim. Até as casas de banho, né? mesmo, né? Então, no estúdio que eu trabalho mesmo, eles falam que não pode ir nas casas de banho. Você não pode entrar no Japão tendo tatuagem à vista, né? Tem todo um contexto também que eu respeito em parte, porque eu entendo que faz parte, né? E a coisa faz parte, existe, é verdade, né? Então, não tem por que eu também contradizer isso, assim. Mas não é por isso que eu gosto. Quando foi que você fez a primeira tatuagem? A minha primeira... Então, minhas tatuagens sempre foram muito marcadas por divisores de água. Primeiro, quando eu namorava, sei lá, puxando meus 18 anos aí, 18, uns 20 anos eu terminei de um namorado que namorava 6 anos, fiz a primeira tatuagem no pé, que era a parte que mais doía, de uma borboleta. E borboleta tinha significado de liberdade, só que eu nunca associei, só foi meio que acontecendo, mas nunca foi proposital, depois que eu fui entendendo esse outro lado, assim, que acabava tatuando, só que com algum significado que depois fazia sentido pra mim, nunca foi antes. Aí as outras tatuagens sempre foram nas cidades que eu morei, que foi na Bahia, a outra foi em Curitiba, a outra foi quando eu voltei da Nova Zelândia, então foi sempre foi também com uma história, assim, eu posso estar contando uma história pelo menos de cada tatuagem, não foi do nada. E como que você aprendeu as técnicas? Foi com o seu ex-marido ou você aprendeu depois sozinho? Então, assim, a princípio foi com ele, eu tentei aprender, na verdade, né, algumas coisas com ele, só que aí também devido a esse conflito do que para mim era tatuagem, para ele era tatuagem, fui entrando em cursos e hoje estou num estúdio que acabo também no dia a dia aprendendo bastante, né? Hoje em dia também a gente tem vários cursos online também que acabam passando bastante coisa, tem bastante material acessível que antigamente acredito que não tinha. O primeiro contato foi com meu ex-marido, assim, no estúdio dele, né? E até lá mesmo tatuei. Fiz um curso também de micropigmentação, que era da sobrancelha, né? Que também ensinou bastante a parte estética, a parte de como cuidar, né? Asepsia, que é muito parecido, mas só a intensidade de quanto entra a agulha é diferente. E quais técnicas você usa? Porque eu vi que você usa uma técnica com cristal, né? Isso. Qual que é a diferença dela? Essa daí de cristal, ela chama hand poke, que é sem a maquininha, que é só a agulha, e é feita na mão como se fosse
a gente fazendo a pressão com a mão. Esse é o hand poke. Fora do país é uma técnica bem conhecida. Aqui no Brasil não é tanto, são poucas pessoas até que fazem. Eu faço mais pelo lado terapêutico mesmo, pela possibilidade de estar misturando com cristal, estar fazendo alguma coisa um pouco mais manual do que não tão com máquina. Só que o hand poke ele te limita pelo fato de ser mais tatuagens menores, pequenas, mesmo porque como é com a mão demora um tempo, né? A maquininha já é mais, você consegue desenvolver mais uma tatuagem maior, é igual também lá no estúdio que eu trabalho, que é do Shimada, ele também trabalha com o Tebori, que também é manual. Ele também comenta que é muito mais difícil de você trabalhar com uma tatuagem grande, né, no Tebori do que com a maquininha. Tebori é uma técnica japonesa? Japonesa, de tatuagem que é do bambu, que vai como se fosse do bambu. Ai, já ouvi. Ele faz já só vi, mais já. uma apresentação, porque não é questão viável de fazer mesmo, não é prático, não é uma coisa viável, mas realmente por questões culturais aí, né, de apresentação. É bem legal. E como que a arte japonesa te inspira? Porque a gente pode ver que você manifesta muito isso nas suas obras, né? Sim, então, eu pego muitas imagens como referência, imagens de mulheres orientais, né? E acabo misturando com elementos da natureza ou históricos, né? Que aí eu pego a questão mesmo do significado nesses elementos. Eu acho que pelo fato mesmo de eu ter vindo de uma descendência japonesa, a arte para mim acaba sendo uma terapia para mim, uma identidade para mim, né? Então eu acho que faz muito sentido eu trabalhar com essa parte oriental. Mas que nem eu trabalho com oriental um pouco mais contemporâneo, não aquele oriental tradicional, pelo menos na tatuagem, né? Na tatuagem, aquele oriental tradicional que é aquela figura um pouco mais dura, mais rústicas, eu acabo misturando. Eu acho que também pelo fato da minha imagem de quem eu sou, acabo misturando um pouco do oriental tradicional com o contemporâneo. Mas mais por causa realmente dessa descendência mesmo que eu tenho. Eu vi também que, além de tatuagem, você faz umas obras em tela? Isso, faço obra em tela, madeira também. Eu fiz uma exposição na Galeria Livre em 2015, acho que foi 2015 ou 2016, foi até quando meu filho estava pequenininho. E eu fiz na pintura em madeira com carvão, né? Mostrei a técnica do carvão aplicado na madeira. Tantas pinturas é uma pintura como se fosse na madeira, uma placa de madeira. Tem uma aqui, mas não sei. Não tá feita nada, mas a gente acaba fazendo a arte na própria madeira. A madeirinha mesmo. E acaba fazendo a aplicação da arte nela, desenhando com carvão, acrílico. E isso eu gosto de misturar essas mídias e testar. Que eu achei interessante também, porque além disso tudo, né, que você falou, que você é artista, é tatuadora, você também é teta healer, né? Isso, eu trabalho com teta healing, né, com atendimento de teta healing, que é uma cura energética, que me auxiliou bastante algumas curas minhas em questão de doenças que eu tive, ansiedade, pânico, né, todas essas coisas que nunca melhorei, assim, desde quando os meus 9 anos até meus 34 agora, fui melhorar agora com 35 e com o auxílio realmente dessas técnicas, assim. Que é uma cura energética, como se fosse uma parte mais holística, só que tudo é baseado em física quântica, então tudo é bem realmente explicado. A gente consegue acessar o subconsciente, onde a gente tem algumas crenças, né, que às vezes acaba limitando a nossa vida, né, que tudo que fala tanto a técnica é que tudo que a gente pensa, a gente cocria, né? Então, se a gente tem pensamento ruim, acaba mentalizando muita coisa, às vezes ruim, a gente acaba vivenciando essas coisas ruins, né? E tem coisa que a gente aprende, ouve quando é criança e acaba ficando no nosso subconsciente, a gente não sabe, às vezes, que tem essas crenças. E né, com essa técnica a gente consegue tudo ressignificar, que é identificar, curar, né? E limpar. E eu, pelo menos pra mim, me ajuda muito, porque às vezes que falavam, você vai morrer tomando remédio. E hoje eu não tomo remédio devido a essa técnica mesmo, que me ajudou bastante. E como que é essa técnica? É uma entrevista? Você fica conversando com a gente entra como se fosse eu faço uma meditação guiada, né? Que a gente entra em estado de meditação, nessa onda cerebral, que quando a gente está nesse estado de meditação, que é a onda theta, por isso que vem o nome de Theta Healing, a gente consegue acessar o subconsciente e nisso vai conversando de uma forma bem intuitiva, só que vai vindo muita coisa que às vezes a gente não sabe nem que tá lá aqui dentro guardado, né?
E nisso vai ajudando bastante. É bem gostoso. Assim. Eu, pelo menos, gosto, tanto para mim quanto até para meus clientes, né? Pacientes que acabam atendendo, eu vejo tanta coisa que às vezes eu sinto da pessoa, né? Durante o atendimento, e a gente fala, nossa, sério? Que engraçado, que não pode ser tantas coincidências assim, né? É porque realmente é um fato. É o que eu falo às vezes, muita gente às vezes não acredita, não faz, mas antes da gente fazer e melhorar, do que às vezes ficar naquele círculo vicioso da não cura, né? De ficar sofrendo ou vivendo padrões que às vezes a gente não entende o porquê acontece tantos padrões repetitivos que não agregam a gente, e com essas ferramentas acabam mudando, né? Então, eu acho que é sempre bom a gente ter outras ferramentas. Interessante. E como é que você está atendendo as pessoas agora durante essa pandemia? Então, por enquanto, eu tô num momento, eu vim para aqui para o interior, né? No começo, na verdade, eu vim para passar 4 dias só, que eu vim antes da pandemia, né? E aí, depois que entraram em quarentena, eu acabei não voltando. Então, os clientes que eu tinha de tatuagem, eu acabei remarcando, pelo menos para depois da quarentena. Agora, os atendimentos, eu dei uma parada esses tempos, tanto por questões de introspecção minha, né? Que eu estava num momento bem de reconexão, até para eu poder definir o meu trabalho, em que parte eu queria até fazer mais desenhos voltados para essa parte terapêutica, né? E os atendimentos, acabei remarcando alguns para depois, porque eu prefiro bastante o atendimento presencial, né? Que eu acho que a sensação é diferente, mas dá para fazer pelo WhatsApp também. Só que eu tô evitando porque eu não sei como tava a conexão aqui. Eu consegui mudar a internet esses dias para poder, às vezes, se precisar estar atendendo, né? Eu tá atendendo pelo WhatsApp, que dá também. E o legal da sua tatuagem é que você tenta pegar tudo esse sentimento que a pessoa tem, né? Você conversa com ela para transformar no desenho. Né? Até a maioria dos meus clientes, eu converso com eles para entender o porquê que a pessoa quer estar fazendo, ou às vezes eu pergunto, durante a tatuagem a gente acaba conversando bastante, e nisso eu acho que acaba ajudando também em partes com a tatuagem nessa parte energética, né? Tanto às vezes que nem tem gente, por exemplo, que trabalha numa profissão e gosta de outra, ou um hobby, tipo, canto, por exemplo. Teve um cliente meu que até foi um dos primeiros que eu fiz uma tatuagem até bem grande, que ele trabalha com a parte sistêmica de computador, só que ele adorava cantar, só que ele é também oriental, até. E a família dele não gostava tanto dessa parte da música, não via isso como uma profissão, por isso que ele seguia esse caminho. Só que depois, fazendo tatuagem, ele começou a cantar e cantar e cantar mais, até fez apresentações em shows, tudo. Tava andando um pouco esse gosto pelo canto, né? Então eu acabo vendo também o resultado posterior. A gente não fez com essa intenção, mas depois que ele até cantou em cima do palco com o plastiquinho da tatuagem. Então ele tinha acabei que acabado de aparecer um convite para ele fazer um show. Eu falei, nossa, que engraçado. Que impressionante, mas é bem gostoso isso. Ou às vezes a pessoa quer essa sensação, questão mesmo de liberdade. Tatuei esses dias também uma bruxa que era numa fogueira, só que a menina ela gostava muito desse lado de fazer o parto natural. Então tem todo um contexto, sempre tento entender, pelo menos eu converso bastante com o cliente para estar entendendo bastante o porquê que ele quer fazer. Até às vezes, já peguei gente, antigamente, pelo menos, até quando eu era casada, eu peguei gente, quando a gente foi para passeio na Bahia, que era um menino que queria fechar um braço com uma tatuagem X, e foi até com o pai lá, que era... Só que eu falei, mas não faz sentido você fazer isso com a sua idade, como primeira tatuagem. Então, eu acho que tudo tem que conversar mesmo. Então, tem tanto esse lado que faz muito sentido, quanto eu, às vezes, estar recusando o trabalho, porque eu acho que não vai agregar a pessoa a fazer uma tatuagem que não faz sentido para ela, por algum modismo, ou porque ele tá com algum conceito na cabeça que vai ajudar. E, às vezes, uma tatuagem acaba atrapalhando também. E além disso tudo, além de tetrarrilha, artista, tatuadora, ela também é modelo. Também. Fotos lindas no Instagram dela, quem puder acessar também. Conta um pouquinho como é que você começou com isso, você consegue conciliar bem tudo? Então, não sei, na verdade, eu acho que foi meio que tudo acontecendo aos pouquinhos aí. Eu já tentei ser modelo, aquelas, quando a gente ia pra balada IP, né? Aquelas baladas orientais. Balada IP,
A gente tinha lá, né, os concursos das meninas, eu acho que nos 15 anos até tentei entrar, tudo, nunca consegui. Aí agora com meus 34 anos, 35, cabelo grisalho, natural. Aí Natural seu cabelo? Natural, meu cabelo Que natural. maravilhoso! Aí nisso as agências começaram a me procurar devido a isso. Aí nisso começou a acontecer os trabalhos, os castings disso. Engraçado, né, que eu falo, a gente é nova, às vezes não dá certo, ficou velho, cabelo branco, não deu certo. Tem tudo tem sua hora, né? Eu acabo conciliando porque é muito eventual, né, assim como eu consigo marcar um cliente, aí naquele dia eu não marco, então eu consigo me organizar assim. É que antigamente, no ano passado, que eu até não sei se eu tinha até te comentado, eu trabalhava numa loja de decoração também. E aí lá isso eu não conseguia conciliar. Na noite eu chorava, porque eu recusava às vezes trabalho para estar lá na loja, para estar atendendo, e sendo que havia às vezes umas propostas de fazer os castings bem legais em empresas Achei até bom, que né? grandes. Aí eu acabei saindo por isso. Como é que está sendo o seu processo criativo durante a pandemia? Então, no começo estava bem travado, assim, até eu estava conversando com algumas amigas minhas também, elas estavam bem também travadas, assim. Eu acho que essa questão mesmo da pandemia não é só a que tipo, tá acontecendo lá fora, tá acontecendo algumas mudanças internas assim, com a gente entender o que dá valor, o que não dá. São muitas mudanças, tanto externas quanto interna, né? E tinha muitas incertezas, então isso me travava também bastante. Tipo, eu vou fazer, mas eu não vou tatuar agora. Quando eu vou tatuar? Que hora vai passar? Isso me travava bastante. Então, eu meio que desacelerei, respirei, tô fazendo até umas meditações, né? Tô lendo livro, assim, eu não posso me preocupar agora com quando isso vai acabar ou quando isso vai voltar. E nada vai voltar ao normal, eu acho. Eu acho que tudo mudou tanto que acho que não tem como a gente ser a mesma pessoa e ter a mesma vida do que era antes, né? Então, eu acho que agora é o momento mesmo de eu tô respirando, entendendo o que eu quero para mim, pro meu trabalho. Tô testando outros materiais, aí tô nesse foco dos estudos de materiais, aproveitar o que eu tenho aqui, porque como eu vim só para ficar 4 dias, nem trouxe tanto material. Então, às vezes, eu tô indo atrás de planta aqui, de outros materiais, para ver o que eu consigo estar acrescentando também para não parar. Nem para mim, como autônoma, não é nem questão, às vezes, de não tô ganhando dinheiro, não vou conseguir pagar a conta ou X, não é nem questão financeira, mas para mim é a questão mesmo do processo. Às vezes de deixar de fazer, para mim é muito pior do que às vezes deixar de ganhar dinheiro, por exemplo. Para mim, eu sempre tenho que estar lá estudando, aprendendo, evoluindo mesmo, do que pensando em vender, assim. Então, eu meio que foquei nesse processo do estudo para estar passando pela essa quarentena. Acho que aproveitar mesmo dia a dia, cada dia, do jeito que dá, sem se cobrar tanto, porque eu tava numa cobrança surreal, assim, comigo, assim, de que, tem que ser melhor quando sair daqui de 10 dias, assim, 10, 20 dias, nisso foi prorrogando. Eu falei, não, gente, eu tenho que ter calma, fazer um passo de cada vez. Quando eu não tô afim de fazer, eu não passo. Quando der pra fazer, eu tô fazendo, né? E até treinando também, fazendo outras coisas, porque às vezes é nesse momento que eu tô um pouco mais tranquila, que a inspiração vem, na meditação mesmo, quando eu começo a ficar muito mais inspirada do que quando eu tô pensando, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Quando eu tô naquela pressão de eu tenho que fazer alguma coisa, é quando não sai. Então, eu meio que relaxei realmente lendo livro, porque minhas inspirações vêm de leitura, de meditação e dessa conexão de insights que eu tenho comigo, que eu acabo desenhando. Você acredita que o interior também, esse contato maior com a natureza, essa possibilidade de se ter um silêncio, você acha que ajuda também? Para mim, pelo menos, ajuda bastante. Assim, eu acho que cada um tem um processo, né? Até um dos cursos que eu fiz, que foi até com a Catarina, eu acho que até o Vermelho, se não me engano, entrou, que eu vi aqui, que é um dos meus professores que eu tive, eles trabalham muito com essa questão do processo criativo. E o processo criativo é mesmo conexão, assim, de cada pessoa tem um processo, né? Porque o processo criativo é a identidade que a pessoa tem. Então, ela tem que saber o que ela gosta. Então, para mim, a natureza realmente acaba me conectando comigo, né? As questões da meditação, da leitura, mas cada pessoa tem um jeito, assim, né? Às vezes é comendo, às vezes é viajando. Quantos tipos de viagem que a pessoa às vezes não se inspira, se não se reconecta, né? Com ela mesma. Então,
para mim, a natureza em si, o silêncio, que nem eu não vejo mais TV também, porque tava me dando muita insônia, ver tipo mídia, mesmo jornal, todos os dias, não tava conseguindo dormir bem, né? Então eu acabei realmente diminuindo bastante esse consumo que eu tenho, a autocobrança, né? E tentando levar uma vida mais leve, pelo menos por esses dias, assim, né? Que eu vou ter nesse resto da pandemia, que eu não sei quando vai acabar. E como é que tá também, tem o seu trabalho, o seu filho também tá em casa, né? Que ele não tá na escola. Sim, meu filho agora tá em casa. Antes da pandemia eu tava numa correria assim frenética assim, de trabalho, né? E eu acho que agora eu tô podendo ficar um pouco mais até presente, acompanhar, poder ensinar também, porque como ele tá tendo as aulas online, né? Acaba sendo também outros processos que eu pensei que às vezes eu tipo, nem levava tanto em consideração, achando que não era importante, eu acabava nem lembrando mesmo. Com ele em casa, pelo menos agora eu tô podendo acompanhar e tá tendo as aulas todo dia, né? Que ele tem aula com aquela professora lá da Liberdade, né? Que a gente mora lá na Liberdade, tem a que é também oriental, né? Então, assim, ela passa também o japonês, que até estava estudando com ele japonês, as letras, né? Ai, que legal! É bem legal, assim, até eu tava vendo, nossa, que ele tem 4 anos e sabe algumas, às vezes o pessoal ensina as letras japonesas, eu fiquei, nossa, eu não imaginava, assim, que ele com 4 anos teria esse contato, assim. E eu tenho coisas que ele tá aprendendo que eu não sabia, que eram algumas letras, aí eu tô fazendo às vezes com ele e fico aprendendo com ele. Mas tá sendo bom, mas cansa, viu? Não é sempre. Que é difícil entreter, né? 24 horas, às vezes não podendo deixar com isso, deixar ele. Ele fica 24 horas no celular, né? Vendo joguinho assim, e a gente não pode fazer isso. Então é também todo ficar se administrando. Eu acho que isso é mais difícil até do que fazer todos os trabalhos que eu faço. Fora do que ficar aqui e fazer tudo aí. E como que é cuidar dele também? Você é mãe solo, né? Você falou que separada. Como é que é isso? É que assim, pai, como eu tô agora com o interior, tá? Eu tô com meus pais também, né? Então meus pais sempre me deram muito apoio nessa parte aí da criação do meu filho, né? Então, em partes, assim, eu sou bem grata por ter esse apoio, porque eu, sem eles, eu não imagino como teria que realmente me virar. E aqui, como é que é sítio, eu tô num sítio mesmo, né? Bem isolado, assim, não tem nenhum vizinho. Então, eu consigo, pelo menos, andar até a porteira, voltar, entendeu? Então, eu consigo me entreter, às vezes, com isso, né? Então tá bem mais tranquilo. Às vezes o pai dele liga, fala com ele e tudo, só que realmente todos esses tempos ele não tá nem indo pro pai dele. É que a gente, às vezes as pessoas falam, parabéns, tá mãe solo, que legal, mas não é uma coisa às vezes que a gente se orgulha tanto, porque é uma coisa tão boa assim de ser. Mas é difícil, só que acaba sendo bom ser mãe também, né? É uma coisa boa também. É ser mãe mais intensamente ainda, né? Ser mãe mais intensamente e até poder ter que ensinar, às vezes tem uma educação aqui, aí como ele vai na casa do pai dele, ele tem outro tipo de educação, então tem alguns conflitos também por ser mãe solo, devido a essas duas educações que ele tem. Eu tenho que achar um ponto de equilíbrio aí nesse. Voltando para sua arte, se alguém quiser entrar em contato com você, como faz? Então, aí tem o Instagram, que tem lá alguns trabalhos meus, tem a parte de lá de estar mandando mensagem, né? Só me mandar, às vezes, se quiser estar falando comigo pelo WhatsApp e também. Aí eu passo pelo Instagram lá, só que lá no Instagram a pessoa consegue ver grande parte dos trabalhos, tanto a parte das fotos, de modelo, quanto da arte também, que eu acabei montando separadamente. Aí tem os daí lá. Legal. Se alguém quiser encomendar, tem em mente, assim, algum trabalho. Então eu tô trabalhando esses dias aqui, pelo menos no interior, tô pegando bastante encomenda de desenho e de arte. E aí eu crio a partir do que o pessoal fala. É um negócio bem difícil até eu entender, às vezes, materializar o que a pessoa tá pensando. Mas, pelo menos, o que eu tô fazendo anda dando certo, assim. Até, apesar que na tatuagem a gente acaba fazendo isso também, né? Tem gente que não vem com referência nenhuma e acaba tendo que criar do zero umas coisas, tipo, bem cabeludas, assim. Mas
vai indo, assim. Então, o pessoal consegue pelo menos ver lá. Às vezes eu já tenho desenhos criados que eu vou fazer prints para vender, né? E aí tô disponibilizando tudo lá. Legal. Então, quem quiser, né, gostou do trabalho dela, Sim. também acessa o Instagram e entra em contato pelo direct, né? Pelo direct, isso. E até posterior à pandemia também, como eu tenho trabalho lá no estúdio na Liberdade, depois eu também só dar uma passadinha no estúdio, conhecer lá, né, pra conhecer o estúdio, legal. os trabalhos. Então, também tem alguns produtos, por exemplo, no Tsuruya Futon, que é uma loja de futon, tem alguns quadros, painéis meus, até os de madeira estão lá. Às vezes eu faço alguns trabalhos para eles, né, também. E nisso, é que lá na Liberdade meio que eu moro lá perto, então meio que eu vou entrando em todas as lojas conversando com o pessoal, então eu acabo sempre tendo lá. Até na rua, que se for me delícia. ver, é mais fácil que eu tô passando direto lá na rua, é bem mais fácil de me encontrar. Ai, que delícia. Eu morei na Liberdade, eu gostei muito do tempo que eu fiquei lá. Nossa, é muito legal. Tem muita coisa, né? É muito movimentado. É muito Tudo movimentado. esse tipo de pessoa. Eu gostei bastante de morar lá. Diferente o lugar, assim, né? Quando a gente mora no bairro e quando muda pra lá é bem diferente, né? Então é até muito cheio, às vezes. Cheio demais, às vezes. É bem cheio. A gente é acostumado. Então tá bom. Agradeço a sua entrevista. Eu que agradeço a sua disposição também. O que precisar também, estou aqui à disposição. Obrigada mesmo de coração. Para mim, foi tão. Assim, não é nem a questão da entrevista em si, mas para mim acaba sendo uma superação. Acaba superando outro processo meu aqui, que acaba me ajudando bastante. Obrigada mesmo. Fico feliz. Prazer conhecê-la e muito obrigada pela conversa. Super beijo. Obrigada, Milene. Obrigada, Ana. Obrigada mesmo.